Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que estão se conectando aí e vão Ricardo, como eu disse, a gente vai esperar um pouquinho, tá? Até o pessoal entrar, né? Maria Helena, seja bem-vinda. Boa noite a todos, para quem for chegando. A gente espera um pouquinho, Ricardo, pessoal entrar, como eu disse, né? 5 minutos antes, um pouquinho, para o povo do Instagram fazer o trabalho dele no algoritmo de chamar os participantes, né? Então é isso. Olá, Dimitri. Para quem for ver a gravação depois, esse é o episódio, sejam todos bem-vindos, esse é o episódio número 6 do programa Corretor em Foco, que ao longo de muitos, né, e inúmeros episódios, é um programa que já começa a se tornar uma tradicional aqui na nossa Bahia, né? Seja bem-vinda, Tatiana. O objetivo do Corretor em Foco, no formato de lives, ele vai mostrar esse corretor multifacetado, polivalente, que se tornou esse profissional. Profissional moderno, né, do mercado imobiliário, que conhece e domina todas as etapas de uma negociação imobiliária. E muitas vezes, ainda que ele não as execute, ele sabe assessorar, ele sabe monitorar toda uma transação imobiliária de forma exemplar. Então eu convido você a assistir os próximos episódios para conhecer verdadeiramente os bastidores do mercado imobiliário e, como eu disse no preâmbulo, olá, presente, Recife, como eu disse no preâmbulo, conhecer esse profissional moderno que é o corretor de imóveis. E nós vamos sempre, ainda que sejam profissionais iniciantes, nós vamos sempre convidar corretores capacitados ou aqueles que se desejam muito se capacitar e querem verdadeiramente abraçar a profissão, né? É um profissional que se adequou às necessidades do mercado imobiliário, ele tem essa visão, né? Profissionais com diversos focos de atendimento, né? Na penúltima live nós entrevistamos aqui uma avaliadora de imóveis, ela praticamente direciona toda a atividade dela para avaliação de imóveis, e um outro só atende clientes corporativos em São Paulo, né? Então é uma profissão que ao longo de 60 anos amadureceu e está cada vez mais consciente do papel da sociedade, né? Como sendo a mola mestra, né, da realização do sonho de muitas pessoas, né? E de modo que elas possam exercer um direito básico, que é o direito de propriedade, né? O direito a uma moradia digna. E nesse episódio aqui nós vamos chamar aqui, e nós vamos chamar aqui também o nosso amigo Ricardo Anderson. São ambos corretores de imóveis aqui da Bahia, são corretores. Seja bem-vindo, Dimitri. Tudo bem, meu querido? Boa Boa noite a noite, boa todos. noite. Obrigado, Alessandro, pelo grande convite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Sejam bem-vindos, meus queridos. Espero que a gente tenha uma live muito proveitosa e todos nós queremos aprender com vocês, né? E vai ser um prazer a gente ouvir vocês, né? E vai ser uma live muito interessante, né? Então, eu queria dar, dar boas-vindas a todos, né? Siderval, aí, seu amigo Siderval tá aí, ô Dimitri. Siderval, o grande Siderval, amigo Rapaz. nosso, falou bem da carne de sol lá, viu, Alessandro? Rapaz, temos que combinar aquela carne de sol ali no Inei, hein?
Essa caneca aqui, minha cunhada está aí na live e vai saber o Legal, que é. muito bom. Então, quero dar boas-vindas a todos os amigos, todos os colegas, a todos os clientes aqui presentes, né? Fiquem à vontade para fazer comentários. Volta e meia a gente vai fazer um comentário ou outro, obviamente pertinente com aquilo que estamos falando, pertinente com a nossa profissão. E vai ser um prazer, né, contar com a participação de todos. Então, eu queria começar com o nosso amigo Dimitri. Se apresente para nós, Dimitri. Fale um pouquinho sobre você, faça aí sua apresentação inicial e seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, Alessandro, pelo convite. Um prazer estar com você, com o Ricardo. Ontem nós já conversamos um pouquinho, né, no skate do que a gente ia conversar hoje. Eu sou Dimitri Brito, eu já estou no mercado de imóveis desde 2015, final de 2015. Eu vim do ramo executivo, né, trabalhei em empresas como Ambev, TIM, M. Dias Branco, uma holding familiar que administrava restaurantes, né, Baby Beef Express, Baby Beef, Chez Bernard, marcas fortes aqui no local. E um dos amigos me convidou para ingressar no mercado de imóveis e aqui estou. Muito feliz, muito realizado. É um mercado de alta complexidade e a gente precisa estar muito bem preparado, né, para poder entregar um serviço de grande valia para as pessoas que nos procuram. Muito obrigado, Carlos. Estou à sua disposição aí para a gente Vai ser um conversar prazer, mais. Dimitri, sem dúvida. E você, Ricardo, se apresenta aí para a gente, para quem não te conhece. Meu nome é Ricardo Anderson, sou corretor de imóveis e assim eu já estou no ramo imobiliário tem 3 anos aproximadamente. Eu venho do ramo empresarial também, assim como o Dimitri, eu trabalhei também com empresas e também fui proprietário de uma empresa gráfica durante mais de 12 anos. E aí eu terminei migrando para o ramo imobiliário, mas assim, foi por um acaso. Eu estava precisando vender um imóvel, o meu imóvel, e eu tentei por conta própria vender. Só que eu não consegui vender com a facilidade que eu pensei que fosse fácil. E aí o que aconteceu? Eu tive que me capacitar. E aí terminei vendendo meu imóvel, ajudando outro corretor a vender o meu imóvel, meu próprio imóvel. E isso me fez olhar o mercado imobiliário em outra perspectiva, porque eu achava que era uma coisa tão simples, que era uma coisa que não precisava tanta capacidade intelectual, que era uma coisa muito mecânica, uma coisa simples. Mas depois eu percebi que não é nada disso. A gente tem essa impressão pela barreira de entrada, né? Que é tão simples a barreira de entrada. É fácil você pegar, fazer um curso, entrar e ser corretor. Mas é uma área que você precisa se especializar bastante e isso requer uma constância em estudos, aperfeiçoamento, especialização. E isso é um diferencial. É fácil para entrar, mas é difícil para se manter. Se você quer ser um profissional capacitado, um profissional diferenciado, você tem que se capacitar muito. E isso me desafiou e me fez assim amar esse mercado imobiliário, admirar e perceber o quanto é importante para a nossa sociedade ter bons corretores. Eu não estou te ouvindo. O som... não estamos te ouvindo, Alessandro. Perdoe, eu mutei aqui, eu estava tossindo para não incomodar a fala de vocês. Mas é muito apropriada a sua. Todos deveriam ter essa mentalidade, né? E deveriam até constatar isso logo no início, que não é fácil, né? E diante dessa não facilidade, precisa se aprimorar, precisa estudar constantemente, né? Então, é realmente uma constatação. A gente teve até em Lauro de Freitas lá, né, Ricardo? Quanta coisa a gente aprendeu naquele dia lá, né, rapaz? A gente acha que não vai aprender coisa nova, né? Sempre tem coisa nova. O mercado imobiliário tem isso, né? Tudo se atualiza, se modifica, a forma de você atender, a forma de você olhar o imóvel, a forma de se apresentar aquele imóvel, muda tudo. Impressionante. Hoje em dia a gente
brinca dizer que nós somos apresentadores de imóveis, né? Saímos daquele folhetim antigo de apenas colocar lá a foto do imóvel, descritivo, e agora a gente apresenta, tenta transferir uma emoção para o cliente, que ele se enxergue já morando naquele lugar, né? Aquele appeal dos restaurantes vendendo a comida, aquela foto bonita da pizza, né? Com aquele queijo saindo. Então, essa é a imagem que a gente precisa estar fazendo para os imóveis, para que o cliente hoje absorva, porque o cliente já chega para a gente, né? Antes os corretores eram os grandes detentores das informações do mercado de imóveis. Quando você apresentava um imóvel para o cliente praticamente não conhecia nem o bairro, ou não conhecia o condomínio, não sabia a funcionalidade da região. E hoje o cliente já chega para a gente com muita informação, já escolhendo a torre do empreendimento, o andar do empreendimento, já sabe o condomínio, o valor do condomínio e tudo. Ou seja, a informação hoje está muito diluída e a gente, corretor, precisa estar mais capacitado ainda, porque nós somos os grandes solucionadores, né, de problemas e de informações, né, para nosso cliente. Então a gente tem que estar bem capacitado. Ricardo falou aí, Ricardo, no início meu também, a gente vindo desse mercado de executivo, né, e eu caí no mercado de imóveis, sou vendedor desde o início, e eu me deparei com diversos barreiras de entrada, principalmente no quesito de legislação, né? As questões jurídicas, porque nós confeccionamos contratos, né, nesses contratos com diversas cláusulas jurídicas, e muitas vezes, no meu caso, inicialmente, eu não dominavam todas elas, né? Então a gente buscou a capacitação, hoje nós temos aí diversas formas de se capacitar. No meu caso, eu me capacitei com a pós-graduação em Direito Imobiliário, né, que me deu uma visão um pouco mais ampla do direito, né? Eu sou administrador, então não dá para ter aquela visão extremamente específica, mas ajudou bastante a suprir nossos clientes das principais dúvidas, né, jurídicas, porque nós corretores sabemos disso e o nosso código de ética rege que nós somos responsáveis civil e criminal por uma transação imobiliária. Então a gente tem que realmente dominar tudo isso aí para que o cliente, né, as partes se sintam seguras com a gente, né, se sintam seguras na transação imobiliária. Muito legal. Vamos dar sequência aqui ao nosso script, né? Ricardo, como é que você começou na profissão, Ricardo? Eu comecei... Você está falando no mercado imobiliário. Como é que comecei no mercado imobiliário? Sim, o que te trouxe a profissão? Como é que você tomou essa decisão? Isso, assim, eu para entrar no mercado imobiliário foi algo assim decidido após essa comercialização do meu imóvel. Eu tinha uma empresa no ramo gráfico, mas especificamente trabalhava no ramo de eventos. E eu já trabalhava nesse ramo, já tenho uma larga experiência em design, em tudo isso, e administrar esse negócio, esse tipo de negócio, trabalhar com pessoas que trabalham com esse tipo, ter funcionários. E aí a empresa, ela estava passando por uma situação de transição. Chegou a pandemia, foi um ponto de decisão. Ou eu aguardava aquele período pandêmico passar para eu poder voltar a trabalhar no meu ramo gráfico de eventos, que o evento parou nesse período. E aí eu tomava a decisão parar ou fazer outra coisa. E nesse momento eu percebi que a minha profissão, no qual eu era empresário, não era simplesmente somente aquela atuação nessa área. Eu poderia fazer outras coisas. E aí, nessa venda do imóvel, eu percebi que esse mercado tem uma fatia de atuação muito carente, que é na qualidade do atendimento. Eu tive muita dificuldade em vender meu imóvel e ter um corretor que realmente tivesse dedicação e um cuidado e a preocupação de vender aquele imóvel. Isso me fez falar assim, poxa, no meu ramo, eu tenho um atendimento diferenciado, eu tenho uma forma de me preocupar com o cliente, de trabalhar com o cliente, de apresentar o produto ao cliente.
E no E momento no que eu momento precisei que eu desse precisei desse serviço por corretor, parte do corretor, eu percebi que eu percebi que tem essa deficiência. tem essa Aí eu falei, deficiência. é nesse momento Aí eu falei, é nesse momento que eu quero agir, eu quero quero agir, atuar, quero atuar, entender mais. entender Eu mais, quero realmente eu quero mostrar o realmente serviço. mostrar o serviço. E aí eu entrei, E aí eu entrei, iniciei iniciei no, e aprendi e muito, aprendi muito, e como e como móveis novos, móveis novos, comecei a comecei meu a nicho, ter um nicho, o meu nicho me o meu especializei nicho me especializei em móveis médios, em alto móveis médicos, alto padrão, padrão, no localizado no caminho eu moro, que eu eu, moro, eu vivo, que eu vivo, o o Itaigara, Itaigara, Costa Azul. Costa Azul, E imóveis e imóveis da novos. novos. Então isso me fez Então assim isso me fez assim ficar ficar se diferenciar. se diferente, Além de empregar além de empregar o Entendi, meu querido. Tá falhando para você aí também, Dimitri, a voz do Ricardo? está assim. Ricardo, tá Tá tendo um sim. eco aí? Ricardo, tá tendo um eco aí. Não sei se é do própria Não sei se transmissão, é do entendeu? própria É. Eu transmissão, também estou vendo um entendeu? Eu também eco. tô vendo um eco. O que eu vou fazer aqui é talvez mutar. Quando, por exemplo, o Dimitri vai falar agora, e aí eu e você, Ricardo, vamos mutar o nosso áudio. E quem estiver falando, os outros dois, né, nesse princípio aí, quem estiver falando, os outros dois mutam. Que hoje eu não sei se Mas vocês eu quero viram uma falar para live com problema. parte duplicar o áudio. Tá duplicando o áudio. Dimitri, mute aí e vamos fazer um teste com o Ricardo para ver se dá ok. Fala aí, Ricardo. Testando, tá tudo ok? Também tá ok aqui. Tá tudo bem. Continuar falando. Entendi. Então é isso. Então é isso. Eu entrei. É o que tá mutando é o seu, Arrig. O seu que tá duplicando o áudio. Então eu entrei nessa profissão dessa forma. Solucionar um problema que era meu problema, era a falta de um atendimento especializado, comprometido, e me fez observar que não só eu passava por isso, como outras pessoas também. Então, isso me fez olhar com outro olhar essa profissão, porque eu achava uma profissão simples. Porque eu sou formado em economia, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz tanta coisa. Eu falei assim, pô, essa profissão não precisa nada disso para eu entrar. Não preciso me capacitar tanto assim. Não, eu achava, né? Não preciso me capacitar tanto, não preciso estudar muito, não preciso ficar anos numa faculdade. E ainda ganha comissão boa, né, Ricardo? Não No precisa lado da fazer nada disso, comissão, ainda ganha eu comissão, né? falei no lado de, assim, o acesso a ela. Para mim, uma profissão que tinha bastante valor era aquela profissão que tinha uma barreira de entrada maior, que nem todo mundo conseguia, porque exigia intelecto, exigia capacidade, exigia tempo, exigia investimento muito elevado, entendeu? E aí, isso me fez, assim, romper esse pensamento. Depois que eu percebi que essa profissão é maravilhosa, é encantadora, é desafiadora, faz com que você possa romper vários paradigmas e você poder ajudar outras pessoas de uma forma tão simples e de uma forma que você muda a vida daquela pessoa. Porque é incrível você pegar e vender um imóvel. A coisa mais incrível, assim, impressionante que eu acho e acredito da minha profissão, da nossa profissão aqui de corretores, é um ser humano buscando um imóvel. E do outro lado tem outro ser humano ajudando aquele ser humano a encontrar o imóvel adequado. E isso é uma coisa que, assim, quando a gente fala em relação às profissões que vão se acabar, que vão deixar de existir, eu acredito que essa relação humana na nossa profissão nunca vai deixar de existir. Pode mudar a forma,
o modo de abordagem, a forma de agir, mas essa relação humana é dependente. O ser humano, ele simplesmente ele quer comprar um imóvel, porque olhou, veio isso, não, ele quer sentir, ele quer ir ali, ele quer saber por que aquela pessoa está saindo daquele imóvel, ela quer entender o motivo que aquela pessoa realmente deseja se desfazer daquele imóvel. E isso interfere. E também a relação do próprio corretor, do próprio profissional, né? Porque, assim, eu acredito que antes de a pessoa comprar o imóvel, ela primeiramente compra o nosso atendimento. Se ela perceber que você é sincero, verdadeiro, humano, com certeza ela acredita no tudo que você está falando e percebe que aquilo que você está falando está gerando valor na vida dela. Isso é impressionante nessa profissão. Verdade, meu querido. E você, Dimitri, como é que você começou aí na profissão, meu caro? Bom, Alessandro, eu vinha do ramo executivo, fui empresário também, microempresário, né, nessa área de restaurantes, né, e a partir da decisão da empresa que eu era executivo de não continuar mais as atividades no ramo de alimentação, eles me convidaram a abrir uma empresa de consultoria e prestar assessoria para a transição entre a nova compradora dos restaurantes, né, do grupo, e eles, né? Porque você sabe que quando você compra um negócio, o direito comercial reza que você é subresponsável, corresponsável por aquele negócio durante 2 anos. Então, não adianta só vender o negócio e achar que você já saiu de tudo. Durante 2 anos, as responsabilidades são mútuas. Então, eu entrei no ramo de consultoria para poder auxiliar essa transação. E nesse ramo de consultoria, através de um executivo do grupo, ele tinha uma imobiliária, ele tem uma corretora de seguros e uma imobiliária, e a imobiliária estava um pouco sem foco. E ele me convidou: Dimitri, você agora que é consultor, está um pouco mais autônomo, por que não vir? Você é vendedor. Vem aqui para o nossa imobiliária e toca, vira o gestor do negócio e entra no ramo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi: quem é que vai me treinar, né? Então eu procurei primeiro o curso de TTI, fiz rapidamente, foram 6 meses, né? Aproveitei aí a graduação em administração para poder, como é que se diz, licenciar algumas matérias. Então acabou que o tempo ficou mais curto, mas eu não me sentia muito preparado, né? Quando eu cheguei no mercado e comecei a atender de fato, eu percebi que existia uma lacuna nessa primeira preparação para o que de fato a gente precisa entregar de serviço para o nosso cliente. Então eu busquei me especializar em pós-graduação em Direito Imobiliário, né? Foi quando, atuando na prática e na teoria, a gente foi formando aí o profissional Dimitri no mercado de imóveis. Então já tem aí 7 longos anos, onde, como o Ricardo falou, né, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Graças a Deus é uma atividade que não nos deixa acomodar, né? Quem se acomoda fica para trás, literalmente. Na pandemia, por exemplo, nós aceleramos bastante o nosso serviço digitalmente, né? Como todos os outros negócios, mas o mercado imobiliário, no bom sentido, passou por uma transformação muito boa, né? Muita coisa burocrática foi acelerada, certidões online, contratos digitais com assinatura digital, né? Eu me lembro que a primeira venda que eu fiz na pandemia foi um apartamento, inclusive estou até revendendo ele agora, naquele lançamento ali do Jaguar Residência, em Patamares, né? Jaguaribe. E foi em junho de 2019, acho que foi o início da pandemia, né? O lockdown deve ter sido em março, se eu tiver errado de números aí, é mais ou menos isso. Em junho, a gente fez essa transação imobiliária internacional, porque os clientes moram em Luxemburgo, lá na Europa, e era um lançamento. Então foi muito interessante, porque lançamento não tem, ou você vende lançamento por stand, ou vende demonstrando ele através de books, de vídeos, né? Não fisicamente no próprio local. Então os lançamentos tiveram um impulso muito grande na pandemia por isso, porque facilitou bastante a absorção da informação do consumidor
por que produto ele era destinado, né? E com isso aí eu comecei a entender mais dessa parte digital, ou seja, é um aprendizado completamente novo para a gente. O relacionamento com os cartórios, tão desgastantes no dia a dia, melhoraram muito, né? E a gente, corretor, às vezes delega as funções de certidões e tudo para despachantes. É importante, sim, os despachantes eles são capacitados para isso, mas a gente também precisa dominar isso aí. E nesse caminhar meu, Alessandro, Ricardo, que eu sempre gosto de atrelar teoria com prática, eu busquei no nosso Cresce, né, uma capacitação muito grande. Só para você ter ideia, eu fiz curso de fotografia de imóvel pelo Cresce. E é muito legal, cara, porque é bem diferente quando você tira uma fotografia profissional do imóvel, quando eu tirava inicialmente achando que estava tudo legal, né? Eu não tinha cuidados estéticos na fotografia, eu não tinha cuidado de ângulo, de luz, né? Isso valoriza o imóvel, facilita para o consumidor enxergar melhor o imóvel. Em cima da fotografia você faz os vídeos, e os vídeos guiam, né? Aquelas visitas guiadas, tour de 360 graus, ele vem através disso. E eu fui me capacitando, né? Não só nessa questão de fotografia, mas também, né, após que eu já citei aqui, cursos de documentação também, para entender bastante por que se pede, como é que se lê uma escritura, né? Escritura tem diversos itens ali, né? E como é que você consegue ler aquilo? Como é que você consegue traduzir essa escritura para o proprietário que às vezes não sabe, né? Quantas vezes a gente se deparou de casos por exemplo, apartamentos já quitados o financiamento, mas que continuam alienados no registro de imóvel. E às vezes o nosso colega, eu no início, não tinha essa noção de que imediatamente após o pagamento, a carta de anuência, você tinha que obrigatoriamente ir no registro de imóvel e baixar a alienação. Você entendia que aquilo ali já estava resolvido, né? O imóvel já é meu, e esquecia de falar para o mundo, né? Quando você coloca na escritura, você torna ela pública. A partir do momento que ela é pública, todo mundo tem acesso e sabe que realmente aquele apartamento é seu e não é mais do banco. Então a gente vai aprendendo nas práticas, né, do dia a dia, mas sempre buscando também a parte teórica, né? E tem um colega falando aí muito bem que o Cresce tem ótimos cursos, e tem mesmo, viu? Muita coisa aí é de graça. Vocês estão antecipando minhas perguntas, viu? Eu estou aproveitando. Eu estou aproveitando uma participação de um colega. Uma participação de um colega aqui, ó. Foi o próprio Ricardo, o próprio Ricardo, né? Colocou aí, né? Isso mesmo, Ricardo. E a gente já está falando sobre isso, né? Chamando a atenção, na verdade, não querendo aqui ser exemplo, mas chamando a atenção de que a gente precisa, nessa profissão nossa tão difícil e tão desafiadora, buscar alicerces, bengalas. Quais são as bengalas? Essa parte teórica, essa parte de capacitação, né? Então, a partir daí... Um gancho, Dimitri, a gente teve um evento lá em Lauro de Freitas, sensacional. Manhã e tarde, manhã foi só sobre contrato de compra e venda, com o nosso amigo Noel, você conhece bem, e à tarde foi só análise de matrícula com o Ender. Quer dizer, o auditório deveria estar, na minha concepção, lotado, na minha concepção. Mas, infelizmente, não há essa conscientização, né, no sentido de que o corretor realmente precisa se capacitar. Então, isso é ainda uma questão delegada a poucos, né? Poucos têm essa mentalidade. Enfim, meu querido. E um acesso gratuito, né? É só um investimento de tempo, na verdade, né? Você deixa aí um turno. Nós temos aí nosso colega Anderson, que faz um trabalho muito legal no Café Imobiliário, né? Sempre trazendo diversas palestras super ricas no mercado. O que é que custa para a gente? Nos programarmos, ir num turno, né? Pagar uma taxa que eu acredito muito que o valor ele é até simbólico. No banco, o custo de um evento desse. No banco, o custo de um evento desse, né? E a gente acaba deixando de aproveitar
diversos conteúdos e outra coisa. No nosso mercado, a gente vive de network muito forte, não só com os colegas, porque no meu caso, por exemplo, eu vou falar com muita franqueza. Em 2022, eu fiz 98% das minhas vendas com no mínimo 2 colegas. No mínimo os 2 colegas. Né? Alguns colegas que eu debrucei ao longo do caminho, às vezes não gostam de parceria. Eu respeito, né? Eu acho que cada um tem seu modus operandi, né? Mas, assim, ele deixa de fazer muita coisa interessante para o próprio cliente dele. Porque a partir do momento que você assume o papel de ser o resolvedor sozinho, né, da venda de um empreendimento, de um imóvel, às vezes o timing que você vai levar para que isso aconteça não seja tão favorável para as partes, né? E quando você tem parceiros capacitados, inclusive, é tudo muito mais rápido, a roda gira muito melhor, né? É sinal que, assim, ele não está preocupado somente com ele, né? Ele está preocupado em resolver o problema do cliente. Uhum. E é essa inversão de valores, assim, que eu observo em vários corretores que eu me conecto, que tem essa preocupação. Você mesmo agora falando, a RIG, são pessoas realmente que estão preocupadas com o cliente. Se a solução de poder fazer uma parceria vai resolver o problema do cliente, fazer com que haja um menor tempo nessa venda e que ele consiga realmente resolver aquele problema que incomoda ele, que é a mudança de imóvel para um imóvel maior, um imóvel em outra localização, nós estamos realmente fazendo o nosso papel, ajudando. Exatamente. Por exemplo, tem uma pergunta do Maurício Lugo aí. Me desculpe aí, Alessandro. Ele faz parte do conteúdo depois, mas fique à vontade. Conteúdo. Não, é só para chamar a atenção disso aqui. O Maurício colocou aqui um problema, né, que ele está vivenciando, e hoje o mercado de leilões é um mercado muito convidativo, né? Se você tiver uma excelente assessoria jurídica, você participa do leilão e consegue um êxito interessante. Não só uma assessoria jurídica, como depois, se você quiser adquirir esse imóvel como investimento, uma assessoria de um corretor de imóvel capacitado. Nesse caso de Maurício aí, eu vou deixar você falar, Alessandro, mas de antemão, Maurício, eu tenho um assessor jurídico que pode te ajudar muito, porque eu não vejo de outra forma para você resolver isso aí. Verdade. Que não seja uma assessoria jurídica, certo? E eu não sei se você... E ele não vai poder nos responder, né? Mas ele pode escrever aí, se ele estiver na live. Não sei se você teve essa assessoria prévia ou de um corretor, de um advogado. Porque se tivesse de corretor, com certeza também ele ajudaria muito, né? Mas é isso que é importante. Nosso mercado, gente, é um mercado de extrema capacitação. Você vai fazer uma cirurgia com médico ou com pedreiro. Você vai construir sua casa com pedreiro ou com médico, né? Você vai fazer uma obturação, e minha família é cheia de dentistas, com um administrador ou com um cirurgião dentista. Então, cada macaco no seu galho. Comprar e vender imóvel não é para qualquer um. Ricardo teve essa experiência própria de vender o imóvel dele aí, e ele viu como é importante ter gente capacitada do lado dele. Ele teve que interferir para vender. Então, não é para qualquer um. Às vezes a gente cai no canto da sereia aí, né? Desses sites aí que falam, proprietário, divulgue aqui seu imóvel de graça, ou então pague aqui para divulgar, e você vende direto, sem intermediação de um corretor. O que acontece? E principalmente no momento que a gente está vivendo de altíssima insegurança pública. Nós estamos vivendo em quase uma guerra civil, principalmente aqui na Bahia, né? A gente ouve aí o tempo todo relatos de diversos assaltos e tudo. Quantos colegas nossos já sofreram assaltos durante uma visita, né? Imagine o proprietário anunciar sozinho o seu imóvel, acreditando que vai ganhar mais porque não tem um corretor para estar intermediando, e de repente recebe em casa um marginal, né? Marginal no sentido criminal, né? Imagine, com seus filhos dentro de casa, com seus pais idosos dentro de casa, e de repente você recebe aí um meliante dentro de sua casa, porque caiu no canto do vigário de achar que, anunciando em alguns sites aí, não vou falar quais,
mas em alguns sites, sem a presença do corretor, ele vai ter um ganho financeiro maior. Mas ele esquece da segurança dele, de colocar gente que não tem nenhuma identificação, né? E é muito importante que o proprietário e o comprador seja assessorado por corretores com Cresce ativo, porque é isso que valida e é isso que, na hora H, vai fazer você recorrer ao conselho para poder lhe ajudar nas intempéries, que a gente sabe muito bem que acontece no nosso mercado. Então, nesse caso do Maurício, o leilão é muito legal, mas ele é preciso ter assessoria, no mínimo jurídica, para isso aí. Legal. Só fazendo uma menção, no caso aí, o Maurício o imóvel dele foi penhorado. Então ele não tá, o imóvel dele está penhorado, ele tem aí um prazo para sair do imóvel, por determinação jurídica da justiça. Então, Maurício, você tem que procurar um advogado, meu querido. E se você não tiver Urgente. Urgente. a gente não pode ajudar, não. Nenhum corretor pode ajudar, não. E se você não tiver recurso para isso, defensoria pública. Tá? Defensoria pública. Você não tem outra alternativa. Se você quiser constituir um advogado particular, pode procurar a mim, pode procurar o Dimitri ou o Ricardo. A gente sempre tem advogados da parte especialista em direito imobiliário que podem te ajudar. Você, infelizmente, meu querido, não tem outra saída. Não havendo recurso, defensoria pública. Talvez você até devesse ter ido lá já, né? A situação aí bem complicada, mas eu desejo que tudo se resolva bem para você, tá bom, meu amigo? Obrigado aí por expor seu problema aqui pra gente. Enfim, a gente torce para que tudo dê certo. Meus queridos, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com o nosso script, né? E vocês falaram tudo muito bem. Agradeço aí os depoimentos de vocês. Agora, Dimitri, como é que é a sua atuação? Como é que você trabalha? Você utiliza redes sociais, portais imobiliários? Como é que você delineia aí seu trabalho? Bom, hoje, né? No hoje, início, né? No início, de novo, está duplicando de novo, Alessandro. No início, a gente trabalhava especificamente com os portais imobiliários, né? A gente cadastrava nosso imóvel ou no nosso site e a partir daí... Estão ouvindo? Então, né? E a partir daí a gente fazia os impulsionamentos, né, nos Googles e sites da vida e focava bastante a exposição de imóveis através desses portais. Hoje, eu trabalho bastante com rede social, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn. LinkedIn me dá muito contato qualificado, né? Porque quem está no LinkedIn, por exemplo, ele foca esse relacionamento profissional, então ele tem vamos dizer assim, uma prévia confiança de estar lhe vendo ali constante. Se fosse o seguidor, né, lá no LinkedIn, ele já te dá de antemão uma confiança prévia para você tratar, por exemplo, das questões aí de imóveis, né? E Instagram, que hoje é o grande foco. Mas as minhas maiores vendas, como eu falei para vocês, 98% é através de corretor, nos grupos de corretores que nós temos. Então a gente divulga muito, e eu costumo falar isso, gente. Eu falei, tem um vídeo meu, Ricardo e Alessandro, na minha página, que eu falo justamente, chama atenção para o proprietário e para o comprador. Hoje não é, né, mais necessário que nem o proprietário e o comprador precise ter 4, 5 corretores lhe servindo, tanto para vender como para comprar. Não precisa. Você tem que procurar aquele profissional que você já confia e delegar a sua demanda. Dimitri, Ricardo, Alessandro, eu quero um apartamento de tantos metros quadrados, com infraestrutura completa, principalmente para criança, né? Em determinado bairro, ou até em determinado prédio, né? E eu preciso, cara, acelerar isso o quanto antes. Hoje, com a tecnologia que nós temos, com o relacionamento que nós temos na corretagem, eu posso afirmar, categoricamente, já fui parte de outras categorias profissionais. A nossa classe, ela é até muito mais unida do que outros profissionais.
né? Nós temos um relacionamento contínuo muito grande, nós conseguimos ter excelentes colegas de altíssima confiança, né? Então, a gente hoje consegue rodar esse imóvel muito mais rápido, sem que o proprietário precise ter 7, 8 corretores vendendo. Pelo contrário, se você delega a Ricardo, a Dimitri, a Alessandro, ou aos colegas que estão aqui nos vendo, né? Tem Dantas aí, Verônica, vários aqui, eu não posso esquecer de ninguém, né? Danielzinho, muita gente boa aqui junto com a gente, né? Quando você delega... Isso aí, menciona essa galera boa que está assistindo a gente aí, mencione mesmo. Ele... Só parceiros bons aí. Só parceiros bons aí. Quando o cliente delega isso para a gente, ele tem que ter a certeza de que o imóvel não vai estar só com Dimitri, Ricardo, Alessandro, o Dantas, o Verônica, né, o Daniel. Não vai estar, não. Vai estar numa rede de contato dessa turma que vai expor seu imóvel muito mais rápido. Tanto que hoje a velocidade de venda ela está muito mais rápida do que antigamente. Não só por causa do efeito da pandemia, que a gente vive um momento muito bom no mercado, muito mais, porque hoje a gente compartilha mais rápido a informação. Então, quando eu coloco no grupo, ó, tem um apartamento na Pituba, de 3 quartos, 750 mil, 120 metros quadrados, né? Com infraestrutura completa, Alessandro olha no grupo, Dimitri, já estou te chamando no privado, já tenho cliente para isso, a gente agenda visita às vezes no mesmo dia. Então, hoje a velocidade de venda está muito mais rápida porque nós compartilhamos informação. Isso dá segurança ao proprietário e ao comprador por 2 motivos. Ele vai visitar com um corretor que ele já conhece, então ele vai filtrar o local, vai dar segurança para ele não ir sozinho para um determinado bairro, né? Para o proprietário, o corretor filtra o cliente, pega o CPF do cliente, investiga o cliente para saber se ele realmente é cliente ou não, para poder adentrar na sua casa com muita segurança. Então, gente, hoje eu trabalho muito, Alessandro, nesse formato de compartilhamento com os meus colegas. É onde eu vendo muito mais rápido, melhor, divido com 2 colegas, 3, 4 colegas. Já fiz vários negócios com 4 colegas. E é ótimo, meu amigo, todo mundo ganha e principalmente o cliente que nos contratou ganha mais ainda. Então eu estou nessa linha aí de... É melhor comer o caranguejo do que não comer nada, né, Dimitri? Legal. Ricardo, diga pra gente aí como é que você trabalha, querido. Eu trabalho não diferente de Dimitri, trabalho em grupos também trabalho nas redes sociais e nos portais. E assim, mas o que mais assim traz a mim o cliente são as indicações. Eu tenho os clientes que adquirem imóvel comigo, de certa forma eu crio um relacionamento. E esse relacionamento faz com que eles favoreçam, eles indiquem com toda a confiança o meu trabalho para esses outros clientes. Ou seja, às vezes eu vendi um imóvel de um grupo familiar e depois ele já terminou de vender, já me indicou para outro que estava também pensando em vender, que paralelo a isso já me indicou para outro. Ou seja, terminei vendendo não somente para uma família, para 3. E isso assim, se repete a cada atendimento. E eu observo que as pessoas, nessa troca de informações, elas ficam felizes em poder indicar um bom profissional para outra pessoa. Não porque aquele profissional fez algo diferente, no sentido assim de reduzir sua comissão. Não é nada disso. É porque o profissional fez um trabalho diferenciado e mostrou comprometimento, responsabilidade, conhecimento na própria matéria do imóvel, na documentação, habilidade na negociação, e isso ajuda bastante. Então, o meu redes sociais, portais e muito network entre os próprios clientes. Legal, meus queridos. Legal, meus queridos. Vamos prosseguir aqui com o nosso script, né? A gente tem muita coisa boa ainda para falar. Bom, o que vocês acham do sistema Confesse Cresce? E vou colocar como exemplo, aqui na Bahia nós temos um projeto chamado Corretor Capacitado,
que, como o próprio nome diz, ele tem o objetivo de capacitar o corretor de imóveis, e não só o corretor capacitado, mas também com outras iniciativas relativas à disseminação de conhecimento, né? E eles estão presentes realmente no calendário da instituição. É claro que a gente sabe aqui, nós temos colegas de outros estados aqui assistindo. A gente vai criar uma temática aqui para falar do Cresce da Bahia, tá, gente? É óbvio que cada regional tem sua administração, tem sua gestão. E, modéstia à parte, o nosso Cresce aqui da Bahia é modelo nacional com relação a isso. Mas, é claro que é uma pergunta, pode até parecer para alguns tendenciosa, mas não é. É apenas para realmente saber se o corretor aqui da Bahia ele acompanha, né, a atuação e como ele encara o órgão como um todo. Eu queria saber, primeiro agora, do Dimitri, o que ele acha da atuação do Cresce aqui na Bahia. Alessandro, eu sempre recorri ao Cresce desde o início, né? Primeiro para me capacitar, e esse projeto do corretor capacitado aí é fantástico, porque ele tem diversos módulos de capacitação. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Locação imobiliária. O corretor, principalmente novato, acaba o curso dele de TTI e ele já entra muito pelo network, né, Ricardo? Que é as principais entradas nossas, principalmente iniciais, né? É o network. Depois vai ser no network através das suas transações imobiliárias que um cliente que se sentiu muito bem com você vai te indicando. Mas no início a gente recebe muito de familiares, de amigos, né? De colegas que vão nos indicando. E às vezes você pega um imóvel no início para alugar sem dominar as artimanhas que é a locação de imóveis. A lei do inquilinato ela ajudou bastante, ela avançou, ela deu um norte muito grande, mas você sabe que o contrato entre as partes ele tem poder. Então, se você não orientar muito bem o seu cliente na questão da confecção do seu contrato de locação, você pode ter um problema muito sério, tanto para o inquilino como para o proprietário. E eu me capacitei no Cresce para isso. Eu comecei fazendo umas locações, tive minhas dores de cabeça, mas depois que o Cresce me deu esse apoio, não só através do curso, tem assessoria jurídica gratuita que a gente pode consultar. Então imagine. Né? É o único Cresce imagine. do Brasil que tem uma consultoria gratuita para os corretores, uma vez por semana. É o único que tem, não existe nada parecido no Brasil. Um dia na semana o corretor pode ir lá no Cresce, não precisa agendar, não precisa marcar previamente, e ele vai ser atendido lá pela equipe do Cresce, que é muito capacitada, né, Dimitri e Ricardo, diga-se de passagem, né? Muito mesmo. Então, assim, eu sempre uso o Cresce, e quem me pergunta, né, os colegas, até no grupo, nós temos grupo só de dúvidas, né, do mercado imobiliário, e muita gente que está chegando aí, já temos aí 29 mil e alguma coisa aí de corretores no mercado já com Cresce, né? Pelo menos em numeração, nem todos estão ativos, mas existe isso aí. E muitos estão chegando com muita vontade. Eu percebo uma capacitação grande dessas pessoas que estão chegando. São profissionais também de outros ramos que estão entrando na área. E a gente percebe nesses grupos de dúvidas, todo mundo falando, ó, vai no Cresce que você tem as minutas contratuais de tudo que você quiser de transação imobiliária. Então, o cara começou agora, ele não sabe redigir um contrato? Não precisa. Vai no site do Cresce, tem um modelo de cada contrato lá. Então, assim, não usar o Cresce é perda de eficiência. É você estar jogando sozinho quando você poderia estar muito bem assessorado e transmitindo essa confiança muito maior para o seu cliente. Né? Não é isso, Ricardo? Bola para você, Ricardo. Pronto, agora eu vou falar um pouco do Cresce, né? Assim, eu tenho boas relações com o Cresce. Sempre que eu demandei uma ajuda, uma orientação, sempre fui bem recebido. Aqui em Salvador, né, o Cresce da Bahia, ele tem um atendimento excepcional e diferenciado. Começando, assim, do atendimento em si mesmo, do básico. Você chega lá e pergunta como posso fazer isso, como posso resolver essa questão.
você consegue ser atendido. Você consegue proximidade, você consegue assim acessar o presidente do CRES, você consegue dialogar com ele, você consegue conversar com o superintendente. Por sinal, um grande professor. Tem diversos cursos. Avaliador de imóveis E melhor. quem quiser conhecê-lo melhor, imóvel. assista a última live, que foi com ele, extremamente Exatamente. acessível. E Exatamente. aprender um pouquinho com a experiência dele, né? Então, essa acessibilidade, essa facilidade de você se comunicar com um órgão que regula a sua profissão, eu acredito que isso já é uma capacitação para nós corretores. Assim, quando entrei nessa profissão, muitas pessoas, eu vi pessoas falar mal, vi pessoas elogiar também. Só que eu não tinha parâmetro porque eu estava entrando na profissão. Mas eu não tomei partido nem de um nem de outro. Eu falei, eu vou conhecer pessoalmente e vou entender e vou ter minha própria opinião. E eu acredito, assim, que as pessoas, que os profissionais que estão entrando na profissão, não sei se tem alguém que está acompanhando aqui que está entrando na profissão, visite o seu CRES, dá uma consultada, procure informações, procure ajuda, porque às vezes você pega a opinião de uma pessoa que ela teve um desencontro de informações, ou então ela não foi ajudada por algum motivo qualquer pessoal e ela criou aquela opinião, mas pode ter sido algo momentâneo. Mas se você for procurar ajuda e orientação aqui no CRES da Bahia, eu acredito que você vai ter todo o diferencial. E tem só mais um adendozinho aí que eu queria fazer. O CRES, isso aí vale para todo mundo. A gente costuma ouvir muita crítica, né? Ah, o CRES não está atuando, não está fiscalizando, né? Poxa, por que o CRES não proíbe tais atitudes, né, que acontecem no mercado? Mas o CRES, ele responde por denúncias, né? Ele atua em cima de denúncias feitas dentro da classe. O CRES não pode atuar... não tem poder de polícia, né? Mas ele busca esse interrelacionamento com os órgãos públicos para atuar de forma bem incisiva em diversas infrações que existem. Mas, por exemplo, se o corretor está indignado com alguma coisa, até com um colega, o CRES só vai tomar conhecimento se ele ligar para a ouvidoria e prestar queixa. Então, se ele não tem uma atitude ativa de fazer com que a nossa profissão se regularize mais ainda, né? Se regulamente e vá filtrando os profissionais, né? Deixando só aqueles que realmente têm compromisso, né? Não espere só o CRES agir. A gente tem que fazer o CRES agir. A gente tem que levar as denúncias possíveis que tenham, né? E o CRES tem seus órgãos lá internos, que nós conhecemos, né? Que vão fazer todas as tratativas necessárias para ver quem está agindo com ética ou sem ética ou não, né? Mas a pessoa, o corretor, tem que ativar o CRES. Ele não ficar só solto, né? Alessandro, Dantas está dizendo aí que os comentários não estão soltos. Não sei. Me passou uma mensagem aqui dizendo que não está conseguindo adicionar comentário. Realmente não sei porquê. Estou. As perguntas eu vejo aqui, aparece um sinalzinho para mim, e os comentários, quando são feitos, eles aparecem até para todos aqui, inclusive. Eu passei para ele agora que eu estou conseguindo. Eu passei para ele agora que eu estou conseguindo. A conexão, realmente, não sei. Não sei dizer, uma pena. Pode ser alguma coisa no pode dele. ser alguma coisa no dele. Sobre isso, gente, eu tenho 3 coisas para falar. Primeira coisa muito importante. É inadmissível o corretor de imóveis não saber quais são as atribuições do CRES. Não é admissível isso. Verborragias, falatório, atribuindo ao CRES demandas que legalmente que não são relativas à autarquia,
Meu querido, aí você tem que voltar no primário, sentar na escolinha da tia Teteia para poder dar nome aos bois. Porque você não está conseguindo nem enquadrar e nem classificar o Cresce dentro daquilo que é poder dele. Então já começa aí. Segunda coisa, denuncie. Se você começa a falar e não denunciar, que atitude você está fazendo? Só falar? Não adianta nada. E terceira coisa, se for denunciar, materialize a sua denúncia. Porque, meu querido, palavra, dizer que foi, e sobretudo se você não tiver testemunha, é a mesma coisa que chegar na delegacia e o escrevente lá vai rir da sua cara. Sem provas não adianta, né? Sem provas não adianta. adianta. De uma maneira mais agressiva, porque é isso mesmo. Utilize sua cabeça para pensar. Né? Utilize sua cabeça para pensar. Então, atribuir coisas que não são do Cresce, não saber a atribuição do Cresce. Você é corretor de imóveis, você diz que realiza sonho e você não consegue entender o que é o Cresce. E a outra, né? Denuncie e materialize, porque senão você vai ficar aí, né, rodando igual cachorro correndo contra o próprio rabo. E as denúncias surtem sim resultado. Né? Alguns vão entender por que eu estou falando isso. Entendedores entenderão. Surtem resultado. Então, é fazer a sua parte, meu querido. Desculpe até o tom mais agressivo, mas faça a sua parte em obter conhecimento, em documentar minimamente, até conversa de WhatsApp sua, né, com outro colega, com a situação que lhe ocorreu, materialize isso até através de WhatsApp, tá valendo, viu? Tá dizem para você que conversa de WhatsApp não serve, não é prova de nada? Não é por aí. Diga aí, Dimitri. Não, só para contribuir com isso aí, claro que a gente está falando muito da capacitação nossa, como a gente usa o Cresce para isso, mas a gente precisa dizer um serviço recente do Cresce, em termos de fiscalização, que ajudou a comunidade geral que atua junto com imóveis, que foi a questão do canto do vigário, canto da sereia, me desculpe, né? Quando teve, e tem ainda, de vez em quando ainda tem aqueles anúncios fictícios de imóveis que você tem noção de que valem alguns milhões, sendo anunciados por algumas centenas de reais. Né? Aí o cara chega lá, vê uma casa maravilhosa, com piscina, no condomínio fechado. 5 suítes por 300 mil. Né? No Encontro das Águas. Né? E todo mundo sabe, quem é conhecedor, sabe que uma casa dessa não é por menos de 3, 4 milhões. Então, como é que uma casa de 3 milhões está sendo anunciada por 300 mil? Né? Isso foi um golpe que estava acontecendo de empresas que trabalham com consórcios imobiliários. No lugar, ele chama atenção pelo preço. Quando o cliente entrava em contato com a empresa, não, isso aí é o valor da carta consórcio, não é o valor do imóvel. Mas até chegar a esse ponto, desgasta toda a comunidade imobiliária. E o Cresce atuou, o Cresce Bahia atuou, através de denúncias, pegou-se várias pessoas, mas esse pessoal é um gremlin, né? Você prende um, vem outro, prende um, vem outro. Então a gente tem que ficar ativo, porque isso ajuda a sociedade. Não ajuda só os corretores, ajuda a sociedade. A partir do momento que o Cresce atua, tirando essas ilegalidades do mercado, o mercado como um todo se favorece. Então, Amaralzinho está aí na área, ó. Grande Amaral. A pessoa. Grande tamanho, na pessoa. No tamanho. A gente já sabe, mas é uma pessoa A gente gente já boa. sabe, Seja mas é uma bem-vindo, pessoa Amaral. gente Não liga boa. pro que o Dimitri fala, não, viu? Seja bem-vindo. Ele sabe que a gente brinca muito. Ele sabe que a gente brinca muito. Então, gente, é isso. Então, gente, é isso. Acho que a gente precisa. O Cresce está aí, é só a gente usar. E tem muita coisa boa, muita ferramenta boa lá. Legal. Isso. O Ricardo já falou, né, Ricardo? Já falou, né? Já falei. Já falei. Pronto, vamos seguir aqui com a nossa pergunta para o Ricardo. Ricardo, você falou sobre questão de atendimento. Sim. Né? Sim. E muito se fala sobre esse tema, né? Excelência no atendimento, né? É um tema romântico, né? Vamos atender o nosso cliente com excelência. Como é que você considera que isso pode ser feito na prática? E qual é a sua abordagem? Você
consegue atender verdadeiramente dessa forma? Como é que a sua estratégia, como é que é o seu modus operandi aí com relação a atendimento e excelência? É, É, quando eu falo atendimento de excelência, um atendimento diferenciado, um atendimento que de humano para humano, é assim, eu procuro aplicar, eu criei umas regras minhas, pessoais, para que realmente eu me policie no atendimento, na qualidade do atendimento. E aí eu listei umas regras, e essas regras eu trago para a minha vida, não somente para a questão do atendimento, mas para em si, para o ser humano em si. Que, em primeiro lugar, assim, em um atendimento, eu busco enumerar as necessidades daquele cliente que me procura. Porque muitas vezes a gente simplesmente acha que aquilo que o cliente vem até você falando assim, eu quero 2 quartos. Aí você enche ele de um bocado de apartamento de 2 quartos. Não é isso. Ele não quer 2 quartos. Ele quer um quarto para ele e um quarto para usar de home office. Mas isso você só sabe se você aprofundar o relacionamento. Outra regra assim que em um atendimento eu trago é assim, eu produzo mais do que o cliente me pede. Às vezes o cliente me pede um produto, um imóvel, eu já apresento a ele outro imóvel, estando atento à necessidade dele. Às vezes ele não falou para mim que ele trabalha em home office, mas eu já deduzi, eu percebi através do seu comportamento, da forma de agir, da sua profissão, e eu já apresento outro imóvel, outra solução. E outra coisa também, eu não olho, outra regra que eu trago, é a terceira regra que eu trago como terceira regra, eu não olho para trás, no sentido assim, às vezes a gente generaliza os clientes. Por exemplo, você atendeu um cliente super bem, apresentou o imóvel, e aí aquele cliente te desprezou o seu atendimento, chateou, te tratou mal, e aí você vai atender outro cliente, e aí eu esqueço aquele mau atendimento, aquele cliente que realmente que não correspondeu ao meu atendimento. Eu esqueço ele e zero aqui, a partir daquele momento já é outro cliente e eu levo toda a satisfação, toda a alegria naquele novo atendimento. Ou seja, não olho para trás, não olho para aquele cliente que não foi tão receptivo, não desejou ser bem atendido. Porque, assim, se não ocorreu um bom atendimento, não foi por conta do meu trabalho. Eu acredito muito que pelo essa dedicação, esse esforço, ele não desejou ser bem atendido. E aí eu já deixo a responsabilidade para ele. E outra coisa, assim, que eu gosto de fazer é recompensar todo esse esforço. Eu comemoro junto com o cliente o esforço. Às vezes a gente está procurando um imóvel, está procurando uma parceria. Eu comemoro junto com o cliente. Eu recompenso esse esforço. Porque não é simplesmente... Hoje mesmo aconteceu uma situação que uma cliente estava com a dificuldade, ela é estrangeiro, é de outro país, não tinha um CPF brasileiro. E aí o imóvel, quando ela comprou, não exigia o CPF. Ela comprou há 30 anos atrás. Com o próprio passaporte, você poderia adquirir imóvel. E aí o que aconteceu? Ela precisou atualizar essas informações. Só que ela estava com a dificuldade de fazer esse novo cadastro da Receita. E hoje ela falou para mim, aí eu consegui, através de network, de outras pessoas que eu conheço na Cefaz, e ajudou, e a gente conseguiu fazer esse cadastro e ter o CPF. E eu comemorei junto com ela. Parecia até que eu já tinha recebido a minha comissão. Eu vibrei mesmo, assim, de alegria, porque realmente era algo que estava impedindo aquela negociação avançar. E outra coisa que eu trago como quinta regra é ter pensamentos agradáveis. Às vezes o cliente chega até você e ele já está pensando negativo. Eu não vou conseguir. Tá difícil de conseguir imóvel desse jeito. Eu queria tanto imóvel que tivesse esse piso, que tivesse
essa iluminação, que tivesse essa localização. Ou seja, o cliente já chega com aqueles pensamentos negativos, no sentido de achando que não vai conseguir. E eu tenho que inverter isso. Eu trago pensamentos agradáveis. Não, você vai conseguir. E eu estou aqui para te ajudar. Eu quero fazer diferença nesse atendimento. E outro ponto que eu trago também é deixar que meus atos falem por mim mesmo. Não adianta simplesmente numa abordagem eu chegar e falar para o cliente, não, eu sou bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar a sua forma de adquirir um imóvel. Não, eu deixo que meus próprios atos se falem. Não adianta eu pegar e fazer uma propaganda antecipada sem que o cliente seja perceptível. E sem entregar tem o que ser resultado, né, perceptível. Eu desejo que seja perceptível, que eu tenho interesse de ajudar, eu sou interessante para ele sem ser interesseiro. Exatamente. E Boa. Muito legal. Outro ponto aqui é trazer assim para o cliente naquele momento que cada dia é um dia especial, é um presente. Uma oportunidade de você atender uma pessoa é assim, para mim é um presente eu poder ter contato com pessoas novas. Uma coisa que eu gostei muito dessa área que eu trabalho é a facilidade de você se comunicar com pessoas diferentes, pessoas que você nunca viu, que nunca se relacionou com você, mostrar para ela algo tão importante que é um imóvel. E é intenso, né, Ricardo? Porque você acaba nessa jornada de buscas de imóveis com essas pessoas que você não conhece. Em uma semana você está quase tão íntimo, né? Que passam a ser seus amigos já, né? Eles estão vendo que você está entregando uma coisa sincera para eles, né? O seu serviço é sincero. Então você começa a ter as dores deles, as dores no sentido de solucionar essas dores, né? Esses E essa anseios, parte né? que É você muito falou rico agora, mesmo David, você isso. foi bem pontual nisso aí. E assim, foi feliz nessa. Você me fez lembrar algo que eu acho muito importante. Uma coisa que eu trago assim, os problemas do meu cliente se tornam meus problemas no momento que eu estou atendendo. Não é que aquele problema que eu vou carregar no sentido de dores, de tristeza, não é isso. É no sentido assim de eu conseguir pensar uma forma de resolver aquele problema. Isso, se esse problema Empatia, fosse né, velho? meu, o que é que eu faria? Porque muitas vezes, assim, eu vejo em determinadas profissões, determinadas áreas, você precisa resolver um problema, chega até a pessoa que é responsável para resolver esse problema e a pessoa não dá importância, não tá, despreza de certa forma. E o contrário na nossa profissão, quando Exatamente. você pega aquele problema e aquele problema se torna seu, no sentido da solução desse problema, você ajuda e interfere positivamente na vida daquela outra pessoa, na vida daquele outro ser humano que deseja adquirir um imóvel. E Deixa eu aproveitar isso aí, cara, para só agradecer também a algumas outras pessoas que a gente acaba vendo aqui. Não tá. Natanzinho entrou aí na área, Natan Mota, meu sócio Jefferson Germano, sócio do Pode Avisar, podcast nosso aí de imóveis e negócios, junto com a Emília, a esposa dele. É o casal Itacimirim, eu fico brincando com eles. Casal Itacimirim. Para não deixar em branco, viu? Tem Eneida também, grande parceira. Minha família quase toda aqui, né? Se eu for falar o nome de todos, né? Desculpa aí, Ricardo, só para não deixar passar aqui. Aí, os outros que você vai conhecendo, vai falando aí. Aproveita aí. Aproveita aí, aproveita aí. Chegando também, né? Porque o tempo já está chegando também, né? Daiane, que vai participar de uma live muito legal sobre administração de imóveis no final desse mês, acho que é dia 28, né? Acho que é dia 28, Daiane. Deixa eu ver quem mais eu conheço aqui. Cadê essa? Tem alguns que tá com nome. Tem alguns que tá com nome meio cortado, assim. Cortar, Em siglas, assim, né? A gente não em consegue siglas, saber né? exatamente quem é a A gente não pessoa. consegue saber exatamente quem é a Vanessa pessoa. Dantas,
Isabela Brito, Miriam. Tudo Brito aí é meu. Tudo Brito aí é meu. Rapaz, você botou uma galera aqui. Sérgio Coelho, meu parceiro. Sérgio Coelho, meu ADM, parceiro, aí, colega de Da minha ADM, esposa. grande consultor. grande Legal, consultor. legal. Muito bom, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês aí. Márcio Vamos lá. Felipe, amigo meu aí de Márcio longas Felipe, datas, amigo lá de meu aí de Alagoinhas. longas datas, lá de Alagoinhas. Danilo é corretor aí. Danilo forte, é prazeres. corretor aí, Olha o nome forte, do cara, prazeres. prazeres. Olha o nome do cara, É um prazer. prazeres. Massa. Massa. Alexandre Santana, corretor. Alexandre Santana, Forte também. corretor. Forte também. Pronto. Nuno Deixa eu Maia. concluir aqui. Nuno Deixa eu concluir Maia. aqui. Muita gente Conclui, boa aí. Ricardo. Tem Conclui. muita gente boa aí. E os dois últimos pontos que eu trago também é assim, trazer como a oportunidade de aquele cliente que a gente atende seja realmente uma oportunidade. Tratar como uma oportunidade, não simplesmente tratar assim, aquele cliente veio até a gente e pronto, ele foi simples, foi a forma de agir dele foi simples, tratar ele como se fosse uma oportunidade única. E o último ponto é sempre a gente ser feliz, né? A gente rir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, da nossa forma de agir, dos nossos tropeços. Teve uma vez que eu estava com um cliente e aí eu fui no cartório e aí eu terminei caindo, escorregando na escada do cartório. Rapaz, eu tive que dar risada das minhas falhas, viu? Temos que rir Isso. com os percalços, né, cara? Não, e é isso. Senão E a a gente vida tem que fica rir muito mesmo. difícil, né? Tem que rir para que realmente tudo que acontece na nossa vida, nessa área de corretagem, realmente seja diversão, né? Divertido. Seja divertido a gente atender um cliente. E é por isso e Show de bola. essas pequenas regrinhas que eu trago assim, pessoais, que eu acredito assim que me ajuda a ter um atendimento diferenciado. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom, Ricardo, aprender contigo, viu? Muito legal mesmo. Seu depoimento é marcante, viu? Forte. Marcante, forte Forte. e sincero, sobretudo. Agora, Dimitri, a bola é para você. Como é que você vê, você como especialista agora aí, mestrando, né, em incorporação imobiliária, como é que você vê o mercado de incorporação na Bahia? Alessandro, na verdade, Alessandro, na verdade, o que acontece? Em cima daquela minha busca incessante de teoria e prática, né? Eu comecei a olhar com mais proximidade desse mercado de corporação, principalmente a partir da pandemia. As demandas inúmeras que a gente teve aí de terrenos para as incorporadoras, e eu percebi que eu estava atendendo essas demandas de uma forma um pouco superficial. Eu mandava os terrenos que eu tinha sem ter um crivo, sem entender qual era a vocação daquele terreno, se ele era comercial, se ele era residencial, se ele era mútuo, né? Existem terrenos que cabem os dois no mesmo empreendimento, né? Tem aí o Mundo Plaza, tem o Manhattan, Sorro, para exemplificar isso aí, né? E eu estava entendendo que eu precisava me capacitar mais para falar um pouco, quase que a mesma língua. Eu não sou engenheiro, sou administrador, né? Eu precisava falar um pouco da língua do engenheiro, né? Do dono da incorporadora que estava buscando um terreno para edificar um empreendimento. Então, eu busquei aí essa minha capacitação, estou no segundo módulo ainda do MBA em incorporação, extremamente rico, viu? Eu indico para todo mundo, porque não só para a gente corretor, mas quem gosta do mercado de imóveis, né? E muita gente gosta, mesmo sem atuar, investidores, por exemplo, né? Que a gente lida todo dia aí, gostam do mercado de imóveis. Eu indico fazer esse MBA. É um MBA à distância, cansativo, porque apesar de ser um final de semana por mês, ele é sexta das 18 às 23, sábado das 8 às 17 e domingo das 8 às 13. É uma vez por mês. Então, a gente que... Hã? É hard. E o que acontece? Mas aí, se você não puder assistir online, ao vivo, que é mais interessante ao vivo, porque você interage com o professor, interage com a turma,
você pode assistir gravado, que é o meu caso, porque nosso final de semana é o período que a gente mais trabalha, então nem sempre eu consigo assistir ao vivo e eu vou lá no gravado, estou aprendendo demais, cara, demais, porque você entende, eu não vou entregar mais um terreno por si só, eu vou trabalhar o terreno. Então, a partir disso aí, eu constituí uma imobiliária, já com CRESJ lá, 26, 28, né, para focar em projetos de incorporação. Então, eu vou pegar um terreno para aquelas incorporadoras que já têm o seu DNA já de perfil de empreendimento, eu não necessariamente preciso entregar para eles esse projeto. Basta que eu entenda esse DNA deles e entregue o terreno adequado. Né? Tem incorporadores que só querem terreno no litoral. Tem incorporadoras que aceitam terreno a partir de 2.000 metros quadrados em determinados bairros. Tem incorporadoras que precisam de um VGV, para quem não está no mercado, né, valor geral de vendas, né, que é o valor total do empreendimento, acima de 7 dígitos. Então a gente precisa entender o perfil dessa incorporadora para entregar. Mas existe também a oportunidade da gente achar o terreno, criar um projeto de incorporação e buscar investidores que nem são incorporadores. Então a DB Imóveis hoje tem uma parceria com uma grande construtora que faz todo esse trabalho de planejamento e eu entro com expertise de mercado, né? com a pesquisa de mercado, com a vocação daquele terreno e, mais à frente, com a coordenação de vendas. Então, respondendo aí, Alessandro, eu imergi mesmo no mercado de incorporação. Hoje, a gente, através de parcerias, nós somos também pequenos investidores no litoral baiano como um todo, aqui no litoral norte, no Recôncavo, ali em Jaguaripe. Né? Jaguaripe fica num paraíso, num oásis, que tem ali a Praia do Garcês, que é uma praia fantástica, não precisa de Caribe para sair da Bahia. Vai ali na Praia do Garcês que você vai entender o que eu estou falando. Águas cristalinas, Aonde? azuis, celestiais. Aí, onde é? E Jaguaribe, Ponta do Garcês. Fica no sul do Recôncavo já. Final Caixa Prego, né? Depois de Caixa Prego, na ilha ainda, tem ali a Jaguaripe. Jaguaripe fica no meio, é um município ali no meio. Diversos empreendimentos interessantes estão sendo lá. Do outro lado é o Pontal do Garcês. E é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de não só vender o empreendimento, como investir lá, né, num pequeno lote. E agora lá em Trancoso, no extremo sul da Bahia. Né? E eu descobri, por causa disso, que Trancoso é a praia mais próxima de Brasília. Não sei se vocês sabem disso. Eu vim descobrir agora. A praia mais próxima do brasiliense é Trancoso. Porque se você olhar no mapa, Brasília está centro-oeste de um lado, oeste da Bahia do outro, Minas Gerais, São Paulo do outro. Mas não é litoral. Para ir para o litoral tem que vir para a Bahia por Trancoso. E a gente está aí visualizando toda essa incorporação e te digo que o mercado de incorporação está mais do que nunca aquecido. Cada dia que passa, com diversas empresas, com os private equities, investindo nisso. Siderval faz parte, aí, nosso amigo, Alessandro. Siderval faz parte aí do grupo de assessment, né, de empresas que trabalham com investimento, e a empresa dele, a Select, tem essa parte imobiliária muito forte. Então, eles fazem esse estudo de projeto, e quando eles encomendam para a gente um terreno, eles já querem o projeto de viabilidade. Não adianta apresentar o projeto, não, meu irmão. O terreno, não. Você tem que mostrar qual é a vocação, qual é o VGV, qual a taxa interna de retorno. E aí, o resto deixa com ele, que ele arranja Mas investidor. só você mesmo para atender esse nível hard aí, viu? Não, que é isso, estamos juntos. É aprendendo todo dia. É isso aí, Acho que ele amigo. está estourando o tempo, né, Zé? Acho que ele está estourando muito o tempo, bom, né, muito Zé? bom, gente. Um pouquinho, mas faz parte. É bom a gente aprender e ouvir de quem luta realmente, trabalha com excelência, quem trabalha certo, para quem busca conhecimento, né? Nichos distintos, né? Como esse aí da incorporação, é sempre muito, muito, muito legal. A gente saber, né, como anda o mercado, a gente precisa saber como estão as coisas, né? E para quem
Para quem o Cresce não tá bom aí no seu estado, venha para Bahia. O Cresce aqui é muito legal, viu? Vem aqui que a gente aproveita muito aqui as bonanças que o Cresce regional aqui tem. Meus queridos, eu preciso agradecer muito a presença de vocês aqui, considerações finais aí de cada um, né? Agradecer de antemão, considerações finais aí de Ricardo e depois de Dimitri, por favor. Fazer minhas considerações finais aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até agora, estar aqui pertinho, assim, essa entrega, eu fico muito lisonjeado de estar junto com essas duas pessoas aqui, impressionantes, são pessoas incríveis, são pessoas assim que eu conheci Dimitri de pouco tempo, mas assim, pouco eu conheci, já percebi que ele é um homem sério, um corretor profissional que se dedica. E a Rig eu já conheço aí há um pouco tempo, mas já tenho mais caminhada com ele. E eu percebo também que ele é um diferenciado. É diferenciado. Essa é a palavra que resume a Rig. Diferenciado e eu quero estar junto com vocês. O que vocês precisarem da minha contribuição, eu estou aqui gratuitamente para poder ajudar vocês. E outra coisa, eu quero encerrar aqui com uma pergunta a todos vocês que participaram aqui desse momento conosco. A pergunta é a seguinte: você sabe o que mais fascina um ser humano que deseja adquirir um imóvel? Vocês têm ideia o que é que mais fascina um ser humano que deseja adquirir um imóvel? Pergunta de milhões aí, viu? Eu vou te dizer o que mais fascina. O que mais fascina é outro ser humano ajudando a vender. E esse outro ser humano somos nós, corretores. Fantástico, Ricardo. Maravilhoso. Você, Dimitri. Bom, amigos, eu quero agradecer demais, né? Eu também me sinto muito lisonjeado quando a Rig fez esse convite. E aí eu conheci Ricardo também agorinha. Pô, Ricardo, eu que digo, a gente está aprendendo aqui muito com você. A Rig nem se fala, né? A gente já sabe do potencial desse cara, de tudo que ele vem construindo. E é muito bom a gente ter essa oportunidade. Quando eu convidei a turma, os colegas, né, a participar da nossa live, é muito mais para impulsionar, cada dia que passa, mais bate-papo da gente nesse negócio, né? Porque a gente é uma soma, né? Nós somos uma soma. Cada um aqui traz um pouco da nossa vivência e com certeza os três saíram aqui com muito mais conhecimentos do que quando entrou aqui, né? Então, é isso que a gente busca. Todo dia a gente tem, como a gente é um pouco sozinhos, né, no nosso dia a dia, a imobiliária ainda dá uma dinâmica maior, mas o corretor ele é muito solitário, né, na sua profissão. Então, ele consegue avançar mais quando tem parceiros que ajudam ele a construir essa sintonia, esse aprendizado e principalmente nossos clientes, né? Então, assim, é muito bom e conte sempre com a gente aqui e eu agradeço demais a todos vocês aí por essa oportunidade, viu? Valeu, gente! Bom, meus queridos, eu quero finalizar aqui, agradecer novamente a Ricardo e Dimitri, foi uma honra ter vocês aqui. Eu costumo deixar a modéstia de lado e dizer que eu eu só ando com gente boa. E só convido para cá gente boa. Então, me permitam essa parte, né? Então, eu convido só gente boa para fazer com que os convidados aqui sejam referência, sejam inspiração, né? É uma palavra que está muito em voga, né? Eu nem gosto muito dela não, mas para que ajude a empoderar os colegas, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho, sinceramente, eu sou um pouco pragmático na minha postura profissional. Eu acho que a gente fazer o nosso melhor, a gente não faz mais que nossa obrigação, né? Eu acho que a gente é muito bem remunerado por isso e fazer sempre o melhor é nossa obrigação. E estudar muito, muito e uma coisa muito importante é se colocar no lugar dos clientes, né? Tanto comprador quanto vendedor, de como eles gostariam de ser tratados
e de como eles gostariam de receber a informação, muitas vezes a informação que ele não dispõe, que ele não conhece. Então eu preciso ser didático, eu preciso ser claro para que ele se sinta à vontade, se sinta tranquilo. Eu costumo até dizer para os meus clientes, eu falei, não cessem de fazer perguntas, eu quero vocês tranquilos. A minha tranquilidade, essa tranquilidade de vocês é a minha tranquilidade. Então acho que a gente não faz mais do que nossa obrigação a gente cuidar de quem está vendendo, quem está comprando, quem está alugando, que de alguma forma é o patrimônio deles, são recursos de uma vida, são economias de uma vida, muito suor, muitas lágrimas, e talvez até muito sangue, né, para que aquela pessoa tenha conseguido aquele recurso para comprar seu imóvel. A gente não pode colocar a perder e fazer tudo com muita segurança. Então, eu só trago gente com esse espírito para cá, para que quem esteja assistindo, colegas, clientes ou interessados, possam realmente entender que a profissão de corretor é uma profissão muito séria e cada vez mais séria está ficando a nossa atuação. Não só perante a sociedade, mas enquanto autarquia também. A autarquia cada vez mais nos fiscaliza e nos observa e nos julga, né, para aqueles que denunciam. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, os colegas, amigos, parceiros. Sigam o Dimitri, DBI Imóveis _. Sigam também corretor Ricardo Anderson, sigam ele também. Ele sempre tem conteúdos de qualidade. E se eu puder ter a honra de ser seguido por vocês também, eu me esforço em apresentar algo. @corretor Arrig. @corretor Arrig. Eu me esforço para tentar apresentar algo de relevante e importante para as pessoas e também para os nossos colegas, né? E a gente está sempre junto. Gente, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Eu quero muito bem de todos e me queiram bem também. E a gente vai caminhando junto. E para qualquer situação, a gente está aqui para ajudar, disposto a bater um papo edificante, um papo legal. E a gente está junto para sempre. Muito obrigado. Valeu, senhores. Obrigadão. Valeu, senhores. Obrigadão. Parabéns corretor. Esse momento que você criou, Arrig, assim, educação. Tudo que você falou é educação no mercado imobiliário. E isso que você está fazendo é um diferencial. Que as pessoas precisam, assim, ter essa educação, trazer esse conhecimento. Parabéns. Parabéns para nós. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço. Um abraço.